Muito bem, pessoal. No vídeo anterior, conhecemos o circuito integrado 555. Analisamos o diagrama de bloco do seu circuito interno e, com isso, vimos a função de cada pino do CI e, portanto, como proceder para que sua saída seja ligada ou desligada. Nesse vídeo, que é uma continuação, então, do vídeo passado, vou mostrar ele em funcionamento. Em alguns circuitos que são bastante utilizados na eletrônica em geral e são bastante úteis no dia a dia de qualquer profissional da área. Como eu disse, esse CI é ideal em circuitos que envolvam o controle de tempo. Na grande maioria das vezes, ele é utilizado na forma de multivibradores monoestáveis ou astáveis, porque nesses dois multivibradores temos tempos envolvidos. No caso do monoestável, temos um estado semiestável, e no astável, os dois estados são semiestáveis. E sabemos que nesses estados temos um certo controle de tempo. Percebam que não mencionei o multivibrador biestável, pelo fato óbvio de que no biestável não temos estado que necessite de controle do tempo. Os dois estados são estáveis. Nos circuitos que vou mostrar a seguir, veremos um multivibrador monoestável, um multivibrador astável e mais dois circuitinhos que são variações do multivibrador astável. Vamos iniciar pelo monoestável. Notem que ainda estou utilizando o diagrama de blocos do CI. Acho melhor nesse começo, né? Porque ainda estamos aprendendo o funcionamento desse CI e dessa forma acredito que fica melhor, fica mais visível, mais claro, né? O funcionamento do CI em si. Mas vou mostrar também o diagrama do circuito na forma convencional, dessa forma aqui, né? Como de fato ele é usado na prática. Vou utilizar esse recurso também para o astável, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois disso, vamos utilizar somente a forma convencional de apresentação. Mas a essa altura, vocês verão que realmente não será mais necessário utilizar o diagrama de bloco dele, né? Vocês já saberão direitinho o funcionamento do CI para análise do circuito como um todo. Muito bem. Sabemos que o multivibrador monoestável apresenta duas condições, uma estável e uma semiestável. A condição estável só se altera com a aplicação de um pulso externo. Por isso que nós estamos com uma chavinha aqui, né? É aqui um pulsador, né? Onde a gente vai provocar o disparo desse sujeito. E a condição semiestável depende da constante de tempo RC. Essa constante de tempo RC, pessoal, vai ser fornecida por esse resistor aqui que eu chamei de R2 e por esse capacitor que eu chamei de C1. Esses dois componentes aqui é que vão me proporcionar o tempo do circuito no estado semiestável. Esse resistor R1 aqui, a gente precisa colocar ele só para não caracterizar um curto, né? Na hora que eu fechar essa chavinha. Eu preciso ter tensão alta aqui no pino 2. Eu só quero aplicar tensão baixa no pino 2 na hora do disparo. Então, na hora que eu fechar a chavinha, eu aplico 0 volt no pino 2. Mas, enquanto isso não acontece, eu preciso estar aplicando uma tensão alta, VCC. Então, por isso que está aqui o resistor. E na hora que eu pressionar a chavinha, não caracteriza, então, um curto-circuito. Coloquei aqui na saída um LED, né? Com o seu respectivo resistor para limitar a corrente dele. Pronto. Nesse circuito também não estou utilizando a entrada de reset, então ela tem que ser conectada direto no VCC. E aqui no pino 5 eu coloquei um capacitorzinho aqui. A gente já vai falar melhor sobre ele. Pessoal, aqui ó, é R2C1 porque eu dei essa nomenclatura para eles. Você pode pegar outro circuito por aí onde a pessoa colocou uma outra identificação
R, sei lá das quantas aqui, C, sei lá das quantas aqui, tá legal? A gente tem que saber só que esse resistor e esse capacitor é que vai proporcionar o tempo do multivibrador no estado semi-estável. Muito bem, partindo do princípio que está na condição de repouso, na condição inicial, essa saída aqui está desligada, nosso LED aqui está apagado. A gente já sabe que se a nossa saída aqui está desligada é porque eu tenho tensão alta aqui na entrada, né, desse inversor, ou seja, na saída do flip-flop aqui eu tenho tensão alta. Estou aplicando tensão alta na base desse transistor. Então esse pino 7 aqui, ó, está aterrado. Esse pino 7 aterrado está me garantindo que esse capacitor aqui está descarregado. Então, tenho 0 volt aqui, ó. Estou aplicando esse 0 volt aqui no pino 6. E a gente sabe que uma tensão baixa no pino 6 não faz nada, não é isso? Então, nesse instante inicial, estou com 0 volt no pino 6 e VCC no pino 2, porque a nossa chavinha aqui é uma chavinha normalmente aberta. Muito bem, se a gente quiser provocar o disparo desse cara, ou seja, ligar essa saída, eu preciso aplicar um valor baixo de tensão aqui, menor do que 1/3 de VCC, né? Então, se eu ligar essa chavinha aqui, se eu der um pulso aqui nessa chavinha, eu vou aplicar 0 volt aqui no pino 2? Sim. Aplicando 0 volt aqui no pino 2, essa saída desse comparador 2 vai aplicar um pulso de tensão aqui na entrada de reset do nosso flip-flop de controle. Essa saída aqui, a saída aqui, vai para nível lógico 0. Entrou nível lógico 0 no inversor, sai nível lógico 1 aqui na saída. Ou seja, tensão baixa na entrada desse inversor, eu tenho tensão alta aqui na saída. Tenho VCC aqui na saída. Bom, minha saída está ligada, meu LED vai acender? Vai. Mas esse valor baixo de tensão aqui na saída do flip-flop está sendo aplicado na base do transistor. Então, meu transistor entrou em corte. O meu transistor entrou em corte, o meu pino 7 aqui foi desconectado do terra. Se ele foi desconectado do terra, esse meu capacitor vai começar a se carregar agora, através desse resistor R2. Então, o capacitor vai carregando. Ele carrega mais rápido ou mais devagar, dependendo do valor de capacitância de C1 ou do valor de resistência de R2. O que eu sei é que ele vai carregando, carregando. Se ele vai carregando, a tensão aqui no pino 6 vai aumentando. A hora que a tensão aqui no pino 6 atingir 2/3 de VCC, a minha saída desliga, né? Porque a hora que ele atingir 2/3 ou mais aqui na entrada desse comparador, esse comparador aplica um pulso de tensão aqui na entrada 7 do flip-flop de controle, liga a saída aqui. Se liga a saída aqui, passa aqui pelo inversor, desliga a saída do circuito. Aqui vai para nível lógico 0 de tensão. Vai apagar o nosso LED aí? Vai. Agora eu estou com tensão alta aqui, na saída aqui do flip-flop. Estou aplicando essa tensão alta na base do transistor? Sim, o transistor satura. Satura. Se ele satura, esse pino 7 vai conectado para o terra. Se eu conecto esse pino 7 aqui, ó, esse ponto aqui para o terra, eu descarrego imediatamente o meu capacitor. Então, imediatamente a tensão aqui no pino 6 volta para 0. Não voltou na condição inicial? 0 volt no pino 6, VCC no pino 2? Sim. Está pronto para um novo disparo? Tá. Vou aplicar de novo um pulso baixo de tensão aqui no pino 2, através dessa chavinha. O comparador manda um pulso na entrada de reset, desliga a saída do flip-flop. Inverte, tenho tensão alta, ou seja, liga a saída do CI. Acendeu o LED. Tensão baixa, aqui na saída do flip-flop, está sendo aplicado na base do transistor. O transistor entra em corte, o pino 7 abre. Se o pino 7 abre, o capacitor começa a carregar.
tensão na sua armadura, que é a mesma tensão que eu estou aplicando aqui no pino 6, vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chegar em 2/3 de VCC, o comparador manda um pulso de tensão na entrada 7 do flip-flop. Então, a minha saída Q liga. Se liga a saída Q, desligo a saída do circuito. Só que essa tensão alta aqui faz com que o transistor sature, pino 7 vai para o terra, descarrega o capacitor. Pronto. Está pronto para um novo disparo. Então, o tempo que a saída aqui fica ligada, né? É o tempo que esse capacitor aqui demora para ir de 0 volt até 2/3 de VCC. Então, de novo, aqui está o circuitinho desenhado na forma tradicional. E aqui eu vou mostrar para vocês o comportamento dele nas formas de onda, né? Então, aqui eu estou mostrando o pulso de disparo, aquilo que a gente aplica no pino 2, né? Então, lá no pino 2 a gente tem VCC, lembra? Através daquele resistor R1, né? Na hora que eu fecho a chavinha, a tensão no pino 2 vai para 0. Na hora que eu solto a chavinha, a tensão no pino 2 volta para VCC. Na hora que eu apliquei 0 volt no pino 2, eu provoquei o disparo, né? Olha lá, minha saída que estava desligada, ligou. Nesse instante lá, o transistor virou uma chavinha aberta, o capacitor começa a carregar. Tá carregando, carregando. Enquanto ele estiver carregando, minha saída vai estar ligada. Quando ele atingir 2/3 de VCC, lá no pino 6, desliga a minha saída. Fica nisso, até que eu aplique um novo pulso de disparo. Esse tempo que a minha saída vai ficar ligada, pessoal, é dada por essa fórmula aqui, tá? Então, esse tempo de ligado é 1,1 vezes R vezes C. Quem é R e quem é C? R2 e C1. Valores desse resistor R2 e desse capacitor C1. Como eu disse, é R2 e C1 aqui no meu circuito, né? Em outro circuito pode ter outras numerações aqui. Simplesinho, né? Veja como que é fácil a gente fazer um multivibrador monoestável com o circuito integrado 555. Veja bem, eu tenho o CI 555. Para ele funcionar como um multivibrador monoestável, eu precisei de 2 resistores e um capacitor. Ah, mas eu tenho aqui... Não, isso aqui é um recurso que a gente usou para ver a saída ligada ou desligada. Para fazer o multivibrador funcional, estou precisando só desses 2 resistores aqui e desse capacitor aqui. E, claro, algum pulsador aí para a gente aplicar o pulso, né? Mas bem poucos componentes externos, né? Esse capacitor C2 aqui, que a gente ligou aqui no pino 5, pessoal, é o seguinte. Vamos voltar ao diagrama de blocos. Quando aplicamos um pulso de disparo, o tempo que a saída ficará ativa é o tempo que a tensão no pino 6 demorará para atingir os 2/3 de VCC, certo? Se nesse intervalo de tempo houver uma variação de VCC para menos, o tempo seria menor, porque teríamos 2/3 de um valor menor de VCC aqui. Dessa forma, mesmo que haja uma variação para menos de VCC, o capacitor mantém a tensão na entrada inversora do comparador, desse comparador 1, né, que é o pino 5, sem alteração do seu valor e, consequentemente, do tempo. Agora, se VCC aumentar, aí já não garante nada, né? Mas mesmo assim, compensando as variações negativas, já é um ganho. Vou mostrar esse circuitinho aqui funcionando lá no simulador. Vocês já sabem que lá no simulador não tem como a gente usar o diagrama de blocos, né? Eu sou obrigado a usar esse tipo, né, de diagrama. E lá também não dá para eu colocar, como a gente já viu, né? A pinagem aqui nessa disposição que eu estou usando aqui. Eu tenho que usar a disposição que está disponível lá no seizinho do simulador, né? Então, pode ficar um pouco diferente lá, né? O circuito é o mesmo,
mas a disposição desses componentes externos vai ficar um pouquinho diferente. Vamos lá dar uma olhadinha. Então tá aí o nosso circuitinho montado. Como eu disse, a disposição dos componentes externos aí precisa ser diferente, porque a disposição dos pinos aqui desse sujeito está um pouco diferente, né? Então a gente tem que se adequar a ele. Mas é o mesmo circuito, tá legal? O resistor e o capacitor que vai proporcionar o tempo aqui para a gente é esse aqui, né? Ó, 47 microfarad e 47 kΩ. Estou usando valores comerciais, tá? O LED aqui na saída para indicar quando ela estará ligada ou desligada. E a nossa chavinha aqui, onde a gente vai aplicar os pulsos de disparo, com o seu resistor aqui, para não caracterizar um curto, né, na hora que eu fechar essa chavinha, e ao mesmo tempo, quando a chavinha estiver aberta, garantir nível lógico alto no pino 2. O valor desse resistor aqui não é crítico, tá, pessoal? É aqueles valores lá manjado que a gente já falou para vocês, que normalmente costuma se usar entre 1K e 10K. Não é aconselhável usar mais do que 10K, senão essa entrada aqui pode enxergar uma resistência muito alta e considerar um circuito aberto. Então, não é bom. E nem tampouco menor do que 1K, né? Poderia colocar um resistor de 100 ohms aqui? Poderia. Só que aí é o seguinte, só quando a gente fechar a chavinha, eu vou estar drenando uma corrente muito alta da fonte. Bobagem, né? Então, valores aí entre 1K e 10K, tá valendo. Então, aqui na formulazinha, para calcular o tempo, o R é esse cara de 47K e o C é esse cara aqui de 47 micro, ok? Vou ligar o circuito e ver esse sujeito funcionando então. Pera lá. Muito bem, circuito ligado. Lembra da historinha lá, né? Quadradinho azul significa nível baixo de tensão. Quando essa saída aqui estiver ligada, que eu tiver nível alto de tensão aqui, elas devem mudar para vermelho. Então vamos ver. Vamos aplicar um pulso aqui. Pulso rapidinho. Opa, olha lá, ligou a saída. Vai ficar um tempinho aí ligado, né? Dá para calcular esse tempo? Dá. Se você fizer a continha aí com 47K e 47 micro, vai dar aí em torno de 2,4 segundos, pouco menos de 2 segundos e meio. Mais ou menos isso que está dando, né? Vamos ver? Olha lá. Contar mentalmente o tempo aí, olha lá. É, isso aí. Tá dando. Menos de 3 segundos, com certeza. Se eu quiser aumentar esse tempo, ou eu aumento o resistor, ou eu aumento o capacitor. Vamos aumentar o capacitor. Muito bom. Aumentando isso aí para 100 micro, esse tempo tem que aumentar um pouquinho, né? Vamos ver? Já deu para perceber que o tempo aumentou, né? Não vou fazer os cálculos aí, né? Mas aumentou, né? Já está dando mais de 2,4 segundos, com certeza. Outra forma é aumentar o resistor. Então, eu posso aumentar o capacitor, aumentar o resistor, aumentar os dois. Estou falando em aumento de tempo, né, pessoal? Se eu quiser diminuir, é claro que eu tenho que diminuir esses valores, né? Eu vou voltar aqui o capacitor para 47 micro, ligar esse negócio, a gente vai voltar nos 2,4 segundos, né? Não, tá? Tempo encurtou. A gente aumentou o capacitor para 100 micro, vimos que o tempo de ligado aumentou. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou aumentar o resistor para 100K. Tem que dar o mesmo tempo que tinha dado com o resistor de 47 e o micro de 100, né? Então vamos ver. Só sei que vai dar um tempo maior agora. E deu, né? Então, é nesse resistor e nesse capacitor que a gente mexe com o tempo.
Esses temporizadores que a gente compra pronto, né? Você consegue ajustar o tempo nele, né? Ele tem lá um botãozinho lá onde você gira, né? E você aumenta ou diminui esse tempo. O que é aquele botãozinho lá, aquele knob lá que você está girando faz? No lugar do resistor aqui eu tenho um potenciômetro, né? Eu vario o valor dessa resistência. É mais fácil trabalhar com variação do valor de resistência do que variação de capacitância, tá? Não que não exista capacitor variável, existe capacitor variável, mas normalmente são para capacitâncias muito pequenas. Capacitâncias dessa ordem aqui, dificilmente você vai achar um capacitor variável. Então fica muito mais tranquilo você trabalhar com variações no valor da resistência. Tá bom, pessoal? Simplesinho, né? Fazer um multivibrador monoestável com o nosso CI 555. Muito fácil. Vamos ver agora o circuito integrado 555 funcionando como um multivibrador astável, que é uma outra utilização desse CI muito utilizada. Como eu disse há pouco, esse CI 555 ele é basicamente utilizado como multivibrador monoestável e como multivibrador astável. Estamos vendo aí já na tela o circuitinho então desse astável. Continuo não utilizando a entrada de reset, tá legal? Então ele continua ligado aqui no VCC e o nosso capacitorzinho de desacoplamento aqui no pino 5, então, para garantir tempos mais constantes. Nesse circuito também, os tempos envolvidos são proporcionados por resistores e capacitores externos ao circuito. Então temos aqui R1, R2 e C1. Nesse multivibrador, para que ele entre em funcionamento, nós não precisamos de estímulos externos. Daí a ausência da chavinha pulsadora. Liguei aqui na saída um LED para a gente ficar monitorando essa saída ligando ou desligando. É claro que só se justifica um LED aqui nessa saída se a gente estiver trabalhando com uma frequência bem baixinha, né? Quando eu for mostrar aqui para vocês esses circuitos funcionando com frequências bem altas, é claro que não adianta nada eu ter o LED aqui. Então a gente vai observar através de um osciloscópio o comportamento da tensão nessa saída e em outros pontos aí do circuito, né? Esse circuito então é um circuito gerador de pulsos quadrados, muito semelhante com aqueles pulsos quadrados que a gente consegue lá num gerador de funções, né? E vocês vão ver que a gente consegue controlar a frequência desses pulsos aqui na saída, mexendo com o valor desses resistores aqui. Então vamos analisar o seu funcionamento a partir do instante em que a gente energizar o circuito. Então, na hora que eu energizar, que eu aplicar VCC, esse capacitor vai estar descarregado. Se esse capacitor está descarregado, eu estou aplicando 0 volt no pino 2 e 0 volt no pino 6. A gente já sabe que 0 volt no pino 6 não faz nada, né? Mais 0 volts no pino 2 vai fazer com que esse comparador mande um pulso aqui na entrada de reset do flip-flop de controle. Então essa saída aqui vai para 0. Essa saída aqui vai para 0, joga VCC na saída. 0 volt aqui na saída Q está sendo aplicado na base do transistor, então nosso transistor está em corte. Se ele está em corte, o pino 7 aqui está aberto. Se esse pino 7 está aberto, o nosso capacitor começa a carregar através de R2 e R1. Então a resistência que eu tenho durante a carga do capacitor é a soma das resistências de R1 mais R2. O que eu sei é que a tensão nessa armadura aqui começa a aumentar. A gente já sabe, né? Mais rapidamente ou mais devagar, dependendo do valor de capacitância do capacitor e do valor de resistência desses resistores. A tensão aqui na armadura vai aumentando a tensão no pino 2 e no pino 6. A gente sabe que tensão alta no pino 2 não faz nada, mas tensão alta aqui no pino 6 vai fazer alguma coisa, né? Então a tensão aqui no pino 6, quando atingir 2/3
de VCC na entrada não inversora desse comparador. Esse comparador vai mandar um pulso na entrada de 7 do flip-flop de controle. Então vai ligar a saída aqui. Se liga a saída aqui, o inversor aqui manda nível baixo de tensão aqui na saída. Então a nossa saída é desligada. Agora, esse nível alto de tensão que eu tenho aqui, eu estou aplicando na base do transistor. O transistor satura. Transistor saturando, conecta o pino 7 ao terra. Olha só, esse ponto aqui agora está aterrado. O nosso capacitor vai começar a se descarregar? Vai, porque eu estava com um valor alto de tensão aqui, né, 2/3 de VCC, e agora aqui foi para 0 volt, porque o pino 7 está aterrado. Então o capacitor começa a descarregar através de R2 e do transistor. Ele vai descarregando, vai descarregando. A tensão aqui, ó, no pino 2 e no pino 6 vai diminuindo. Quando essa tensão, o valor dessa tensão, atingir 1/3 de VCC, esse comparador aqui, ó, entra na jogada, manda um pulso na entrada de reset do flip-flop. Desliga a saída aqui. Se desliga a saída aqui, a gente já sabe que liga a saída. Essa tensão baixa aqui na saída do flip-flop, na base do transistor, faz com que ele entre em corte. Pino 7 abre. Se o pino 7 abre, o capacitor começa a carregar de novo. Então a tensão aqui na sua armadura começa a subir novamente, ó, aumentando, aumentando, aumentando. Quando atingir 2/3, aí o comparador 1 é que vai entrar na jogada, vai mandar um pulso na entrada 7 do flip-flop, vai ligar a saída do flip-flop. Se liga a saída do flip-flop, desliga a saída do circuito. Essa tensão alta aqui na saída do flip-flop é aplicada na base do transistor, ele satura, pino 7 fecha. Opa, foi para 0 volt aqui de novo. O capacitor começa a descarregar? Sim. Tensão no pino 2, no pino 6 começa a descer? Começa. Quando chegar em 1/3, flip-flop 2 manda um pulso de reset. Essa saída aqui vai para nível lógico 0, vai para valor baixo de tensão, liga a saída de novo. Esse valor baixo de tensão aqui corta o transistor, pino 7 abre, o capacitor começa a carregar de novo. Tensão no pino 2, no pino 6 vai subindo. Quando atingir 2/3, esse comparador manda um pulso aqui na entrada 7, liga a saída do flip-flop. Ligando a saída do flip-flop, desliga a saída do circuito, transistor satura de novo, pino 7 vai para o terra, capacitor começa a descarregar de novo. E assim fica, pessoal. A tensão aqui na armadura do capacitor, que é a mesma que eu estou aplicando no pino 2 e no pino 6, fica variando então entre 1/3 e 2/3 de VCC. Vamos dar uma olhadinha nisso aí funcionando? Mas antes, eu vou mostrar a forma tradicional, né? Como a gente representa esse circuito, sem usar lá o diagrama de blocos. Veja que fica bem simples, né? Muito simples, ó. Não tem nem um tracinho cruzado, olha que belezinha. É o mesmo circuito que a gente está vendo aqui, né? Veja bem, ó. A interligação entre R1 e R2 eu estou ligando no pino 7, não é isso? Vamos lá. Olha lá. A interligação entre R1 e R2 estou ligando no pino 7. A interligação entre R2 e C1 eu estou ligando nos pinos 2 e no pino 6. Como podemos ver aqui, no pino 3, na saída, eu tenho o LED ligado. Pronto, aqui ó. Pino 8 e pino 4 ligado em VCC, como está aqui, né? Olha, pino 8 e pino 4 ligado no VCC. Bonitinho. E o capacitor C2 ligado no pino 5, né? Aqui, ó. Capacitor C2 ligado no pino 5. E o pino 1 aterrado, né? Como está aqui, ó. Pino 1 aterrado. Então, é o mesmo circuito. É a forma mais usual, como eu venho falando para vocês já há algum tempo. Vamos dar uma analisada como é que fica as formas de ondas se a gente colocar um osciloscópio aí nesse circuito, como a gente vai fazer daqui a pouquinho aí no simulador. Olha só, tensão na saída, no pino 3, ora vai estar ligado, ora vai estar desligado. É isso? Ligou, depois de um tempo desliga. Quando que a minha saída está ligada? Quando o meu capacitor está com valor
baixo de tensão, abaixo de 2/3, né? Então o capacitor vai carregando, carregando. A hora que atingir 2/3, desliga a saída. Se desliga a saída, o pino 7 lá do CI vai para o terra e o capacitor começa a descarregar. Vai descarregando, descarregando, vai descarregando, através só de R2, né, pessoal? Quando essa tensão chegar a 1/3 de VCC, liga de novo a saída. Olha lá, ligou a saída. Se ligou a saída, o pino 7 lá do CI abre e o capacitor começa a carregar de novo. Só que agora ele se carrega através de R1 e R2, né? Vai carregando, carregando, carregando. Pronto, atingiu 2/3, desliga a saída. Se desliga a saída, o transistor satura e o capacitor começa a descarregar de novo através de R2. Atingiu 1/3, pronto, carrega de novo. Então fica assim, variando de 1/3 a 2/3, de 1/3 a 2/3. Olha só, pessoal, a carga do capacitor, como a gente disse, se dá através de R1 e R2, tá certo? E a descarga acontece somente através de R2. Ele carrega através de R1 e R2 e descarrega só por R2. Então, o tempo de carga do capacitor depende de C1, R1 mais R2? Sim. E o tempo de descarga depende dele, C1, e somente de R2. Sabendo disso, dá para a gente até montar uma formulinha aqui para calcular a frequência desse circuito, né? O que é a frequência? É o inverso do período. O meu período total é o tempo de carga mais o tempo de descarga, né? O tempo de carga é dado por 0,69 vezes R1 mais R2 vezes C1. E o tempo de descarga é 0,69 vezes R2 vezes C1. Então, o R2 entra duas vezes na jogada? Sim, na carga e na descarga, né? Então, montando a formulinha aqui, para calcular a frequência, fica isso, né? 1 dividido por 0,69 vezes R1 mais duas vezes R2, porque ele entra na jogada na carga e na descarga, vezes o valor do capacitor C1. Veja que, e eu vou mostrar isso para vocês, para que a gente tenha o tempo de ligado muito próximo do tempo de desligado, nós precisamos que esse resistor R2 aqui, ó, seja muito maior do que esse resistor R1, porque na carga é a soma dos dois, na descarga é só R2. Então, se esses valores de R1 e de R2 forem próximos um do outro, eu vou ter o dobro de resistência na carga e somente a metade na descarga, né? Então vai ficar uma forma de onda assimétrica. O tempo de carga vai ser muito maior do que o tempo de descarga. Aí não vai prestar, não vai ser uma onda quadrada na saída. Então, a gente deve, na medida do possível, colocar esse resistor aqui muito, mas muito menor do que esse aqui. Esse resistor aqui é aquele cara que está aqui só para não caracterizar um curto na hora que o pino 7 for para o terra, né? Só para isso. Mas eu preciso dele. Então, já que eu preciso dele, mas ele não é tão fundamental assim no tempo, boto ele um resistorzinho baixinho. Normalmente a gente usa aqui um resistor de 1K. Aí o tempo vai ser propriamente controlado através de R2 e de C1, tá legal? A gente vai mostrar isso aí direitinho funcionando lá e vendo essas diferenças aí. Então tá aí o nosso circuitinho montado aqui no simulador. Coloquei aqui para controlar o LED um transistor aqui, só para frescurar, tá? Poderia colocar o LED direto na saída aqui no pino 3? Claro que poderia, tá? Esse pino 3 tem capacidade de fornecer corrente para um LED. Mas, normalmente, na prática, a gente sempre coloca um driver para controlar qualquer coisa que será ligado nessa saída. Deixei aqui com uma frequência baixinha, deve dar em torno de 1 Hz, aí, que é para a gente poder ver esse LED acendendo e apagando, né? Essa saída sendo ligada e desligada. Observem aquilo que eu falei para vocês. Para que eu tenha um tempo de ligado e desligado bem próximos,
a diferença desses dois resistores tem que ser muito grande, né? Olha só, coloquei aqui 1K e aqui 220K. Isso significa que o tempo de carga desse capacitor vai ser dado por 221K. E o tempo de descarga, 220K. A diferença de 220K para 221K é praticamente desprezível, né? Então a gente vai observar que, assim, no visual, o tempo que a saída vai ficar ligada e o tempo que essa saída vai ficar desligada é o mesmo, praticamente o mesmo. Tá, então, o nosso circuitinho funcionando. Perceber nitidamente aí uma frequência aí aproximadamente de 1 Hz. Bonitinho, né? Funciona perfeitamente. Assim, no visual, fica difícil a gente perceber essa diferença. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, colocando um osciloscópio aí nessa saída, tá? Nesse pino 3. E aí a gente vai brincar com a simetria dessa forma de onda. É aquilo que a gente falou, né? Se a gente quiser variar essa frequência, ou eu vario o valor de capacitância, ou eu vario o valor de resistência. Eu vou mudar esse resistor aí de 220K para 100K. Vamos ver se a gente percebe alguma diferença aí no visual. Pronto, olha. Mudei esse resistor aqui de 220K para 100K. Dá para a gente perceber que uma frequência um pouco mais alta, não é isso? Mesma coisa vai acontecer se a gente mexer com o capacitor. Vou alterar o capacitor aí. Capacitorzinho de 1 micro agora. Troquei o de 4,7 para 1 micro. Diminuí a capacitância, aí aumentou a frequência. Então é isso. Funcionamento do multivibrador astável com o CI 555. Vamos dar uma observadinha nas formas de onda. Olha só, pessoal, fiz uma adaptação técnica aqui para a gente comprovar isso que a gente está falando aí, dessa assimetria nas formas de onda, né? Bom, primeira coisa, para começar eu coloquei aqui um capacitor bem pequenininho, tá vendo? 100 nano, para que a gente tenha uma frequência alta e possa ver melhor no osciloscópio, né? Esse osciloscópio, canal A, aquele que vai aparecer em amarelo na tela, está conectado à saída do circuito, aqui no pino 3. E o canal B, que vai aparecer em azulzinho na tela, a gente vai ver as formas de onda aqui no capacitor. E é a mesma que está sendo aplicada no pino 2 e no pino 6, não é isso? Muito bem. Aqui, o R2 continua o mesmo, 100K. Só que aqui no lugar do R1 eu fiz uma gambiarra aqui, tá vendo? Coloquei um potenciômetro aqui de 99K. Aqui no simulador dá para fazer isso. Posso colocar ele com o valor que eu quiser. Então, se ele tiver com seu valor mínimo de resistência, ele vai estar em 0. Então, eu ainda tenho o R1 nosso lá que vale 1K, né? Como ele está aqui, eu tenho o R1 valendo 1K e o R2 valendo 100K. Uma forma de onda vai estar simétrica, praticamente simétrica. A diferença é imperceptível. Mas se eu for aumentando a resistência desse potenciômetro, eu vou chegar aqui em 99K. 99K mais 1K vai dar 100K. Então o R1 vai estar valendo 100K e o R2 vai estar valendo 100K. Aí tem que ficar bem assimétrica mesmo a forma de onda, porque o meu capacitor vai estar carregando com 200K, o valor de resistência para carga é de 200K, e na descarga vai ser a metade, só 100K. Vamos dar uma observadinha então na forma de onda? Deixa eu ligar o osciloscópio aqui. Pronto, tá aí. Então dá para a gente observar, olha só, o nosso potenciômetro aqui está zerado. Então o R1 aqui está valendo 1K. Observe que o tempo de ligado e o tempo de desligado é o mesmo, ou seja, o tempo de carga e o tempo de descarga do capacitor é o mesmo, ou praticamente o mesmo. Vou começar a aumentar o valor de resistência aqui de R1, então. Observe as formas de onda. Olha só. Dá para perceber que o tempo de ligado está ficando maior do que o tempo de desligado? É isso aí que eu quero dizer
quando eu falo de uma forma de onda assimétrica. Olha só, o tempo agora de ligado é o dobro do tempo de desligado. Então, são esses cuidados que a gente precisa tomar quando montar um circuito desse tipo. Se a gente quiser uma forma de onda o mais simétrica possível, já sabe, esse resistor R1 aqui tem que ser muito menor do que esse resistor R2, ou vice-versa, né? Esse resistor tem que ser muito maior do que esse aqui, tá certo? Mas como eu sempre brinco com vocês lá em sala de aula, para tudo tem um jeito, né? Eu vou mostrar uma variaçãozinha desse circuito aqui, desse astável, com o 555, onde a forma de onda vai ser perfeitamente simétrica. É só a gente fazer umas mexidazinhas aí. Você vai ver, já vou mostrar isso aí para você então. Tá aqui uma forma da gente tornar o nosso multivibrador astável simétrico. Para isso a gente inseriu dois diodos aqui no circuito. Olha só, quando a gente energizar esse circuito, esse capacitor está descarregado. A tensão no catodo desse diodo 1 é menor do que a tensão no anodo. Então ele está polarizado diretamente, portanto em condução. O diodo 2, por sua vez, está polarizado inversamente, portanto em corte, né? Porque se a tensão aqui é mais baixa do que aqui no catodo, ele realmente está em corte. Então, o que está acontecendo aqui? O nosso capacitor C1 vai se carregar só através de R1. Tensão no pino 2 e no pino 6 vai aumentando. Quando atingir 2/3, ele desliga a saída. Se ele desliga a saída, o pino 7 é aterrado. Então, esse ponto aqui ó, vai para o potencial zero. Agora, esse diodo aqui vai ser polarizado inversamente e esse aqui diretamente. Então, o D2 vai entrar em condução. Então, a descarga do capacitor vai se dar aqui através de R2 e de D2. O capacitor descarregando, a tensão vai abaixando, na hora que chegar em 1/3, a gente já sabe o que acontece, liga a saída de novo. Esse ponto aqui, pino 7, desconecta do terra. Então o capacitor começa a carregar de novo através de D1, porque agora é ele que está polarizado diretamente. Atingiu 2/3 de VCC aqui, o pino 7 é conectado ao terra, né? E aí polariza direto de novo o diodo D2. Então o capacitor se descarrega através de R2 e D2. Então fica sempre nisso, né? O capacitor vai se carregar através de R1 e D1 e se descarregar através de D2 e R2. É claro que para que essa forma de onda seja simétrica, né? Para que o tempo de carga e de descarga do capacitor C1 seja igual, R1 tem que ser igual a R2, não é isso? Aí sim eu vou ter o mesmo valor de resistência na carga e o mesmo valor de resistência na descarga. Veja que a fórmula para a gente calcular a frequência agora mudou um pouquinho, né, pessoal? Primeiro o R2 entrava na carga e na descarga. Agora não, ele só entra na descarga, né? Então a frequência é dado pelo tempo de carga, que é 0,69 vezes R1 vezes C1, mais o tempo de descarga, né? 0,69 vezes R2 vezes C1. Juntando tudo dá isso aqui, né? Então, é assim que a gente corrige aquele problema da simetria. Mas isso é só onde eu, de fato, precisar da forma de onda simétrica 100%. Quer dizer, 100% não existe, né, pessoal? Você tem resistores aqui na jogada, esses resistores têm tolerância, né? Se tiver uma pequena diferença de resistência de um para outro, você já vai ter uma certa assimetria, desprezível, mas que tem. Então, para isso, seria interessante você usar resistores de precisão, resistores que têm tolerância muito pequena mesmo, 0,1%, daí para menos. Aí você vai ter aqui na saída uma forma de onda perfeita em formas de simetria. Pessoal, essa é uma das formas de fazer isso, tá?
O próprio fabricante fornece lá nos manuais algumas opções para você tornar essa forma de onda simétrica, tá certo? Mas essa é uma das mais utilizadas. Vamos dar uma olhadinha nesse negócio aqui funcionando lá no simulador então. Pronto, tá então o nosso circuitinho já com a alteração feita aqui, né? A inserção dos dois diodos. Observe que os dois resistores então são iguais, 100K. Mantive o capacitorzinho aqui de 100 nano. Vamos ligar aqui o osciloscópio. Você vai perceber que realmente a forma de onda é simétrica. Tempo de ligado igualzinho tempo de desligado. Ou tempo de carga do capacitor igualzinho tempo de descarga. Tá certo? Funciona muito bem. Pessoal, insisto, essa é uma das formas, tá? Da gente fazer essa forma de onda simétrica. Existem outras, tá? Como eu disse, até o fabricante sugere alguns circuitos para a gente fazer essa simetria na forma de onda. Então, significa que em algumas aplicações essa simetria é importante, né? Se até o fabricante se preocupa com isso. Mas é isso então. Acho que deu para a gente ver direitinho esse circuito funcionando. Vou mostrar agora para vocês um outro circuitinho. É uma variação, né, desse anterior que nós acabamos de ver aí. Agora foi inserido aqui um potenciômetro, tá vendo? Esse circuito aqui é um circuito gerador de PWM. E o que é PWM? Significa Pulse Width Modulation, ou seja, modulação por largura de pulso. A gente vai conseguir variar a largura do pulso. A gente vai mexer num negócio chamado Duty Cycle. Coloquei aqui para que a gente veja. O que é Duty Cycle? É a relação, dada em porcentagem, né, entre o tempo de ligado e desligado de um sinal num ciclo completo. Então veja bem, olha, se eu pegar daqui até aqui, eu tenho um ciclo completo. Eu consigo variar o tempo dentro desse ciclo, o tempo que a saída fica ligada e o tempo que a saída fica desligada. Então vamos supor, nesse exemplo aqui, ó, eu estou com 25% do tempo com a saída ligada, consequentemente 75% do tempo desligado. Então a gente diz que a gente tem um duty cycle aqui de 25%. Já nesse segundo exemplo aqui, ó, a gente ficou metade do tempo ligado, metade do tempo desligado. Então disse que tem-se um duty cycle aqui de 50%. E aqui embaixo, olha, 75% do tempo ligado, 25% do tempo desligado. Então aqui a gente tem um duty cycle de 75%. Veja que em instante algum eu vou mexer com o período, com esse tempo, o tempo de um ciclo completo, tá legal? Não vou mexer com esse tempo. Dentro do tempo desse ciclo, a gente vai variar só o quanto ele vai ficar ligado e o quanto ele vai ficar desligado. E esse circuito vai fazer isso, olha só. A inserção desse potenciômetro aqui vai me fazer isso, olha. Se eu tiver aqui com o potenciômetro, o cursor do potenciômetro bem no centro, considerando que R1 é igual a R2. Então, olha só, a carga vai se dar por R1, D1 e metade da resistência desse potenciômetro P1, não é isso? A descarga vai se dar pela outra metade desse potenciômetro, da resistência desse potenciômetro, de R2 e de D2. Então vai ser sempre assim, né? Carga por aqui, descarga por aqui. Como a gente viu no circuito anterior. A única coisa é que a gente acrescentou um potenciômetro aqui, que eu vou poder diminuir ou aumentar o tempo de carga. E o tempo de descarga vai ser inversamente proporcional. Veja que o tempo somado de carga e descarga vai ser sempre igual, né? Porque se eu diminuir a resistência para esse lado, eu estou aumentando para esse lado. Ou seja, eu estou diminuindo o tempo de carga, mas estou aumentando o tempo de descarga. E vice-versa, né?
Se eu trouxer esse potenciômetro aqui para o lado direito, eu estou aumentando a resistência de carga e estou diminuindo a resistência da descarga. Então, o tempo total, a duração do ciclo vai ser sempre a mesma. O que muda é o quanto ele vai ficar ligado e o quanto ele vai ficar desligado. Então, é isso que é o tal do PWM. Tem muitas aplicações aí que se usa o PWM, né, pessoal? Eu posso, com esse gerador de PWM, consigo variar o valor médio da tensão aqui na saída, né? Eu estou variando o tempo que ele fica ligado em relação ao tempo que ele fica desligado. Se eu for medir o valor médio de tensão aqui, a gente vê que esse valor médio é ajustável de acordo com a largura desses pulsos, de acordo com o duty cycle desses pulsos. Então está aqui o nosso gerador de PWM montado no simulador e vamos ver esse trem funcionando aqui. Coloquei valores de resistência aqui bem baixinho para dar uma frequência bem alta, tá bom? Ó, o capacitor também bem pequenininho, então a frequência é bem alta. A gente vai observar só os pulsos na saída aqui, vai aparecer lá na tela do osciloscópio em amarelo. A gente observar realmente essa mudança no duty cycle. Vamos ligar o osciloscópio aqui para dar uma olhadinha nisso aí. Pronto, tá aí, né? Olha lá, tá bem simétrica, né? Porque o potenciômetro está aqui na metade do cursor. Eu vou levar o cursor do potenciômetro aqui para o lado esquerdo. Vou diminuir a resistência da carga do capacitor. Então, você vai ver que o duty cycle aqui tem que ir diminuindo. Vou mudar aqui bem devagarzinho. Vai observando lá, olha só. Ó, o tempo de ligado bem menor do que o tempo de desligado. Ó, eu consigo chegar até um valor mínimo. Quer ver? Olha lá, tá vendo? Vou para uma agulha aqui, tá vendo? Então, o duty cycle aqui muito pequenininho. Se eu levar o cursor do potenciômetro para outra extremidade, vai inverter isso aí, né? O tempo de ligado vai ser bem maior do que o tempo de desligado. Olha lá, cheguei no final do curso, tá vendo? Praticamente o tempo todo ligado. Então é isso. O nosso gerador de PWM é isso que faz. Eu mexo com o duty cycle, com o tempo de ligado. Deixar bem no meio aqui, ó, 50%, que aí o tempo de ligado e o tempo desligado é igual. Tudo bem, pessoal? Entendido esse tal de circuito integrado 555? Vimos aí 4 circuitinhos, acho que tem maiores dificuldades no entendimento deles não, né? Veja que vimos um monoestável, o astável, e esses últimos dois são variações do astável, né? É como esse CI é utilizado. Ou ele é utilizado como monoestável, ou ele é utilizado como astável, com todas essas variações que a gente acabou vendo aí. Tá bom? E com isso nós vamos encerrando então o nosso assunto aqui de circuito integrado 555. Até um próximo assunto.